Olá, eu sou a Victoria e eu apresentarei a introdução do nosso projeto de pré-TCC. Nosso grupo é composto pelo Alessandro, pela Emanuele, pelo Felipe, pelo Michael, pela Raika e por mim, Victoria. Falando sobre a The Box, as cores escolhidas para o nosso projeto para compor a parte visual do nosso projeto são roxo, roxo escuro, que transmitem sabedoria, conhecimento, ideias e criatividade de acordo com a psicologia das cores. As fontes, tipografias utilizadas foram a Poppins e Montserrat. A Poppins, conhecida pela sua versatilidade e elegância, com seus traços limpos e modernos, ideal para o uso de títulos e web designs. E a Montserrat, com seu estilo clássico, que tem o seu toque de elegância e sofisticação. O nosso tema é marketing aplicado a criadores de conteúdo gamer, visando o crescimento da marca, engajamento e interação com o mercado de games. O nosso objetivo principal é investigar como os criadores de conteúdo gamer podem utilizar estratégias de marketing para se destacarem no mercado cada vez mais competitivo. Nós buscamos entender de que forma essas estratégias podem contribuir para o crescimento da audiência, o aumento do engajamento com o público e também a geração de monetização de forma mais sustentável. Estratégias de marketing eficazes tornam-se essenciais para coisas como construir e fortalecer a marca pessoal, aumentar o engajamento e a interação com o público e diversificar as fontes de receita e alcançar uma monetização sustentável. O nosso projeto visa analisar as principais estratégias de marketing utilizadas por criadores de conteúdo gamer, investigar como essas estratégias impactam o crescimento da audiência e a fidelização do público, avaliar as práticas que contribuem para uma monetização eficaz e sustentável. Com o crescimento exponencial do mercado de games e o aumento do número de criadores de conteúdo, entender e aplicar estratégias de marketing torna-se fundamental para o sucesso e a longevidade na carreira desses profissionais. A seguir, os meus colegas irão aprofundar os demais tópicos do nosso projeto. Eu sou o Michael, irei falar para vocês a nossa situação problema no nosso trabalho de pré-TCC. Nossa situação problema é a inserção de um novato criador de conteúdo do ramo gamer ao mercado. Iremos inserir o novato criador de conteúdo gamer ao mercado, pois o mercado de games é um mercado muito saturado em relação a criadores de conteúdo já existentes na plataforma há anos, onde já tem o seu público pré-estabelecido, e isso fica difícil para um criador de conteúdo que está começando agora a sua carreira a se inserir no mercado, sem ter uma equipe por trás. Esse será o nosso trabalho. Iremos inserir esse criador de conteúdo no mercado de live stream, onde iremos trabalhar desde sua identidade visual até as estratégias de marketing para que ele possa se estabelecer no mercado. Olá, me chamo Alessandro e eu vou falar um pouco sobre a nossa solução e os nossos diferenciais. Nós somos uma empresa especializada no nicho de games, que inclusive é um mercado que hoje em dia está muito saturado, onde está mais inserido diversas pessoas, então acaba sendo mais frustrante ter resultados esperados e acabar dependendo de uma assessoria, de um acompanhamento mais personalizado, mais especialista no caso. Então a The-Box, ela veio justamente para solucionar esse tipo de problema, que seria acompanhar desde o início a carreira dos nossos clientes e proporcionar a eles uma experiência melhor dentro do mercado, inserir eles ali de forma mais formal, assim, trazendo uma carreira mais estabilizada durante esse processo. Bom, e o que é que diferencia a The-Box de outras empresas? Além da nossa vasta experiência, também os nossos membros já estão inseridos no mercado, já tem um canal ativo, já tem uma vida mais ativa ali dentro desse mercado, então acaba facilitando para os nossos clientes, além de já ter um networking dentro da área, ele ser inserido com mais facilidade naquele mercado, já que os nossos membros estão inseridos. E também o nosso atendimento, além de ser bem personalizado mesmo,
temos o suporte o tempo inteiro. No caso, seria 24 horas. Eu queria primeiro explicar melhor sobre isso, mas ter soluções ali que estejam ao nosso alcance sempre que o nosso cliente precisar. E juntando tudo isso, oferecemos um atendimento mais personalizado e mais prático para os nossos clientes. Olá, eu sou Emanuele e eu vou falar um pouquinho sobre a fundamentação teórica da nossa empresa e automaticamente do nosso trabalho. Nesse caso, nós estamos falando sobre como os criadores de conteúdo gamer podem usar o marketing para crescer, engajar mais o público e até conseguir uma monetização mais consistente para o seu trabalho. Para isso, a gente se baseou em 3 livros que nos ajudaram a entender um pouco melhor sobre esse universo. O primeiro livro que a gente focou foi o Marketing 4.0 do Philip Kotler, que mostra como o marketing está cada vez mais conectado com o digital e com o comportamento das pessoas na internet. Uma coisa que ele fala e que tem tudo a ver com o nosso trabalho é que hoje em dia as marcas precisam ser mais próximas, mais humanas dos seus clientes, do seu público. E isso é exatamente o que muitos gamers fazem. Eles criam uma relação direta com o público, mostrando o dia a dia, jogando ao vivo, respondendo os comentários. E isso aproxima o público e os faz identificar o seu público-alvo de forma mais assertiva. E isso é nada mais, nada menos do que marketing de relacionamento. O segundo livro que nós usamos foi o Digital Branding, do Daniel Rolles. Esse livro nos ajudou a entender um pouco melhor como funciona a construção de uma marca no mundo digital. Esse livro, o autor identifica e explica que além de produzir conteúdo, você precisa ter uma estratégia onde você saiba como que você quer ser visto, qual mensagem você quer passar e quais canais você vai usar e ver como vai medir os resultados. Isso é totalmente importante para os gamers que querem se destacar em um mercado que é muito competitivo, que é o digital. O terceiro livro é Como Elaborar um Plano de Marketing, do José Roberto Martins. Ele dá um passo a passo bem prático de como montar uma estratégia de marketing, desde a definição do público até a divulgação. A gente usou esse conteúdo como base para entender como um criador de conteúdo pode planejar bem melhor e mais prática uma forma do que ele vai fazer nas redes e não apenas postar por postar sem ter um foco. Então, com esses autores e esses livros, nós conseguimos conectar teoria e prática e entender como o marketing realmente pode fazer a diferença na vida de quem cria conteúdo gamer. Apesar de parecer algo tão prático e tão fácil, a estratégia é fundamental. E nós sabemos que marketing é nada mais, nada menos do que estratégia. Olá pessoal, eu me chamo Felipe e agora a gente vai comentar sobre uma etapa muito importante de todo esse processo do nosso PTCC que a gente vem criando da The Box. A gente vai comentar sobre metodologia e resultados. Essa parte é muito importante porque agora é hora de colocar a mão na massa e vocês vão entender como que a gente vai fazer para introduzir o nosso cliente no mercado tão saturado como é de games no YouTube e tudo mais. Eu separei alguns tópicos aqui e a gente vai comentar sobre cada um deles. O primeiro passo é a gente realizar uma análise do perfil do influenciador, para entender quais são os objetivos dele, o público-alvo dele, o que ele quer para o canal dele. A gente precisa entender exatamente o que ele quer, o que ele gosta, mas também entender o mercado, o que o mercado precisa, o que a gente pode entregar para o mercado. É muito importante a gente fazer um balanço entre as duas coisas, porque não dá para ouvir só ele, fazer só o que ele quer, sendo que isso não vai dar certo, o mercado não vai aceitar. A gente precisa ter um meio termo entre o gosto dele e também o que o mercado precisa. O segundo tópico, a segunda etapa aqui, é criarmos um plano de ação com estratégias de posicionamento, identidade visual e cronograma de conteúdos, que é o básico de todo influenciador que precisa integrar ao mercado. Então, a gente cria um cronograma para ele, bonitinho, do que ele precisa fazer, criar também a identidade visual dele, que é algo importante, mas o mais importante de tudo é o cronograma. O cronograma, sem sombra de dúvidas, é importante porque ele precisa ter um posicionamento dentro do mercado, ele não pode ficar parado, a gente precisa bolar tanto postagem quanto também vídeos. Então a gente precisa analisar tudo que é mais importante para ele conseguir de fato se posicionar, né? Não é só chegar e fazer, a gente tem que ter todo um cronograma para se posicionar da forma correta na qual o mercado exige. E aqui nós temos uma terceira etapa, um terceiro tópico, que é a fase de execução, que será acompanhada de perto e aplicando as ferramentas de marketing digital, orientações criativas
também, que agora é de fato colocar a mão na massa e acompanhar de perto os resultados, entender como que está o andamento da coisa. Porque o mercado ele é saturado e ele exige flexibilidade. O nosso grupo, ele, por exemplo, tem experiência real, vivência real de como é integrar um mercado tão saturado quanto dos games no YouTube. Então a gente precisa acompanhar de perto toda a etapa, se está dando certo, se está gerando resultado. Então acompanhamento é algo muito importante, a gente precisa ter isso o tempo inteiro para ser flexível, se adaptar ao que o mercado pede. E agora, como quarta etapa, quarto tópico, nós temos aqui a última coisa: monitorar as métricas, entender se o canal está tendo uma crescente, que é basicamente o que eu falei agora há pouco. Entender as métricas, se o canal está em crescente, se está tendo um alcance, um engajamento, taxa de clique, tempo de duração da visualização. Tudo isso é muito importante para a gente entender se o que a gente está fazendo está realmente dando certo. Com tudo isso, a gente chega finalmente no resultado esperado. Com certeza, a gente vai conseguir estabelecer um padrão nesse canal. A gente vai conseguir fazer com que ele consiga, de certa forma, se introduzir dentro do mercado. É um mercado bem complicado, é um mercado difícil. Amanhã pode ser que esse canal esteja bombando, no outro dia não. É um mercado também de altos e baixos. Temos que respeitar também o algoritmo, mas a gente fazendo o básico, dá para manter sim uma estabilidade ali. Enfim, essa é a última etapa. Metodologia e resultados, e eu espero que eu tenha explicado tudo de forma clara e que vocês consigam entender essa parte. É uma parte bem complexa, mas sim, é possível de se tornar realidade com um pouco de esforço e, claro, sempre mantendo um padrão, é possível de chegar lá. Enfim, fiquem agora com a Raika. Bom, pessoal, em encerramento, eu vou estar falando um pouco sobre o nosso trabalho num todo que a gente pegou até aqui. A gente trabalhou bastante público-alvo, também entrou bastante mind makers, que a gente aprendeu no ano passado, que seria análise SWOT e persona. A persona nada mais é do que você entender seu cliente, entender o que ele quer trazer para o seu público e saber o que o mercado gosta. É uma coisa completamente difícil, porque é uma área bastante saturada, onde tem bastante gente grande envolvida. E o que a gente quer justamente é ter estratégias de marketing boas o suficiente para envolver o nosso cliente nesse meio que já tem muita gente grande. Na minha opinião, é um trabalho difícil, mas se a gente tirar tudo o que a gente aprendeu desde o ano passado até aqui, a gente consegue. Eu acho que isso a gente pode levar muito como aprendizado na nossa vida profissional, como, por exemplo, o público-alvo e a persona, que é entender o nosso cliente e o nosso público. Então, o PPCC é uma coisa que a gente pode aprender e usar bastante no nosso cotidiano, na nossa vida profissional como marketplace. É isso, pessoal. Eu queria agradecer a nossa professora Luana. Sem ela, nada disso seria possível. Ajudou muito, foi perfeita. Também queria agradecer ao nosso grupo. Acho que todo mundo ajudou com as suas particularidades. Acho que nada disso seria possível sem cada pessoa para ajudar uns aos outros. Isso foi muito importante. E é isso, gente. A gente se vê na próxima etapa. Beijo!